nossa aula de hoje, eu trouxe 2 vídeos para nós, e esse vídeo que eu trouxe, nós vamos fazer tipo um debate, né? Uma conversa sobre o assunto que está falando o vídeo, né? É continuidade do assunto do Marat, né? A menina lá, a narradora fala Mahat, ou Mahá. E essa história essa obra que eu pedi para vocês fazerem a releitura, né, dele na banheira, a gente vai ver hoje a história dele, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. E a conversa vale ponto, né? Quem falar, quem der a sua opinião, né? Sobre o assunto, eu vou explicar como é que deve dar essa opinião, esperar entrar mais gente. E aí ganha ponto. A avaliação, né, de vocês sobre o vídeo, e tem um outro vídeo também, que vai falar sobre a arte neoclássica no Brasil, destacando o Debré, e a opinião de vocês, a fala de vocês vai ser avaliada de 0,5 a 2 pontos, né? Então, se você, como dependendo de como a gente vai se expressar, né? Então a dica é, quando você estiver vendo o vídeo, anota alguma coisa que você percebeu de interessante, que você queria comentar, aí vai anotando, tá? Que aí você tem mais argumento para falar. Isso aí a gente usa em qualquer aula, tá? Mesmo que não tenha nenhum vídeo, você está assistindo uma aula de qualquer disciplina e o professor está falando ali um assunto, para não interromper a linha de pensamento do professor, geralmente a gente vai anotando, né? E ali, quando o professor dá uma deixa para a gente, bom dia, Fábio, tudo bem? Quando o professor, bom dia, meu querido. Quando o professor dá uma deixa para a gente, para poder a gente fazer a pergunta, aí já está anotado, porque a gente esquece, que é tanta informação que ele passa para nós, que a gente acaba esquecendo. Então, o ideal é a gente ir anotando. Professor, anotei uma questão aqui que o senhor falou em tal momento. A pergunta é, aí você anotou, você não esquece, né? Porque se você for levantar o dedo para fazer a pergunta, ele vai falar assim, espera um pouquinho, agora não, depois no finalzinho. Aí você esquece a pergunta. Então, o ideal é você escrever, anotar a sua dúvida, anotar uma observação que você fez na fala dele, ou uma curiosidade que você queria saber, ou até mesmo quer falar em cima daquilo que o professor esboçou lá, explicou do assunto dele. Tá? Então, a dica é, o vídeo está passando, vai anotando algumas informações que vocês acharam interessante e querem falar a respeito. Tá? Então, isso ajuda na nota de vocês. Tá? Bom dia, Fábio. Eu vou, daqui a pouco, quando entrar mais gente, se entrar, né? Dá mais 2 minutinhos, aí eu vou passar um vídeo, porque às vezes a gente começa a passar o vídeo e o pessoal começa a entrar, né? Aí eu vou passar um vídeo sobre a continuidade da arte neoclássica, né, que nós estávamos estudando, e dentro do assunto vocês vão falar a respeito. E essa fala tem nota de 0 a 5, de 0,5 a 2 pontos, tá? Então, quem participar, quem não falar nada, Carmen, não ganha nada, né? Quem falar alguma coisa, né? Ah, meu microfone está ruim, eu vou escrever aqui o que eu acho. Ok, também é válido, tá? É só aguardar aí a galerinha chegar. E se alguém tiver o trabalho aí para me mostrar, pode me mostrar. Eu cheguei a passar, eu passei o trabalho
a morte de Marat, mas assim, até falei que não precisava entregar hoje. Quem quisesse entregar na aula que vem, que é quinta-feira, poderia, né? Que de repente ainda não deu tempo de muita gente fazer. Mas de repente, quem já fez, se quiser mostrar, pode, tá? Não era obrigatório entregar hoje, não. Deixa eu ver aqui na internet, enquanto o pessoal não entra, as releituras, né, que vocês podem fazer. Até aqui destacado. Aí depois eu entro para a gente poder ver. Ruim a gente ficar esperando, né? A gente não sabe mais ou menos como que vai funcionar. Geralmente o povo entra muito, né? Vocês me digam aí, essa turma costuma entrar a quantidade normal ou muito pouco? Me digam. Nunca entra todo mundo. Não, entra Mas todo mundo. agora, mas agora é sábado de manhã, né? Então, É, né? né? Assim, não, é para a gente, para eu ter mais ou menos uma noção, Carmen, ó, geralmente na sua aula a turma tem 26 alunos, entram 15 alunos normalmente, vamos botar assim, né? Porque pela chamada aqui eu já tenho uma ideia de quantos entram geralmente. 15 alunos, né? Um pouquinho acima da metade da turma. E dia de sábado, independente da aula, geralmente entra tantos, só para eu ter uma noção. Porque aí se a gente fica aqui esperando entrar, e não entra, né? Porque sábado Mas eu já acho que você pode ir, já passaram 15 minutos. é, já é mais complicado de você ficar aguardando algumas pessoas que geralmente já não entram mesmo normalmente. E sábado já é um dia atípico, né? Bom, então, repetindo, gente, a gente vai falar sobre essa obra aqui. Deixa eu espelhar aqui para vocês verem. Neoclássica. É, Amarat, de Jacques Louis David, ou David, né? De repente a pronúncia é David, que é o autor da obra. E essa obra aí mostra um assassinato. E ele deixando uma carta, né? Foi assassinado e deixa uma carta. Então, por trás dessa obra, tem as informações, né? Referentes à obra. Hoje a gente vai desvendar, vamos desvendar esse mistério através dessa obra aqui, tá? Então, eu tenho um vídeo já que fala sobre isso. A obra que eu vou mostrar agora aqui mesmo no, no Google, tem muito a ver com a informação que eu vou passar agora. Aqui, né, já vai mostrando o que deveria ser a cena real, né? A história real, né, da obra, né, que se tem um assassinato, como eu falei para vocês na aula passada, né? Se tem um assassinato, né, deveria ter. Vou mostrar aqui as duas obras. Deveria. Peraí, tem gente entrando, só um minutinho. É Vitor. Bom dia, Vitor. Deixa eu voltar aqui. Se tem uma obra, se tem um assassinato, né? Dependendo da arma, né, que foi utilizada, o que acontece? Deveria se ter
No caso da faca, né, que é uma arma branca, e a gente tem que levar em consideração que é um homem contra uma mulher, ou uma mulher contra um homem, né? E ele foi pego ali desprevenido, né? Então, levando isso em consideração também que o homem tem mais força que a mulher, e ele deveria ter lutado, a não ser que ele tivesse dopado, né? Então, tudo, assim, se a gente for colocar num filme de investigação, né, tem todo uma história por trás, né? Então, aqui nós temos duas cenas. Essa cena, a primeira, é dele sozinho, que foi a pintada pelo Jacques Louis David. Já a segunda imagem também é uma pintura que as pessoas, né, os críticos de artes, achavam que essa que deveria ser a ideal, né, a correta, vamos dizer assim. E com relação à releitura, né, eu já falei com vocês a respeito, né, que vocês deveriam fazer uma releitura a respeito dessas obras, dessa obra, né, a partir dela, né. Aqui tem algumas releituras que eu já cheguei a mostrar para vocês. Na aula passada, né, em várias situações. Isso aqui eu lembrei muito de você, Ana Luísa. É a sua cara. É Desenhou, realmente linda. desenhou, sombreou, não precisou pintar, é a sua cara. Aí, assim, tem inúmeras releituras, né? Tem umas bem brincalhonas, né? A respeito. Enfim, aí fica a critério de cada um fazer na hora, né? O seu jeito que vai usar. Bom, aí deixa eu interromper aqui. Deixa eu botar aqui presença para João Vitor. Vitor Rocha. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Bom, nós estamos falando, Vitor, que nossa aula de hoje é sobre essa obra, né? Que eu pedi para vocês fazerem uma releitura desse tema, no neoclássico, né, dessa obra, e a gente vai ver agora um vídeo com a narradora explicando por que essa obra foi feita, o que tem por trás dessa obra, por que, quando você entrou no meio do caminho, né, por que aquela obra deveria ter sido a outra e não essa que eu pedi para vocês fazerem a releitura, porque a mulher entra na história. Então, vocês vão saber agora. Então, a aula de hoje é participativa. Vocês vão ter que falar a respeito ou escrever, quem tiver com problema de som aí, né, no microfone. A sua participação vale de 0,5 a 2 pontos. Se você, para você participar, você tem que ver o vídeo e depois você vai falar a sua visão do assunto. Como é que é falar a sua visão do assunto? Outro dia eu estava passando um vídeo para o ensino médio, hein, lá na outra escola, e aí comecei a perguntar a eles qual era a visão deles. Ah, eu achei ridículo. Aí a menina virou. Ah, eu achei ridículo, eu não gostei, que não sei o que. Aí eu falei assim, olha só, gente, eu acho que vocês não entenderam o que eu pedi. É para dar a sua visão. Não é falar a sua opinião, se você gosta ou não. É você falar em terceira pessoa. Tá? Terceira pessoa, eu, tu, ele. Né? O que ele viu, o que as pessoas veem, eles veem, né? As outras pessoas veem, não eu. Né? Qual é a importância de ter existido aquilo? Né? No caso, era dança, o tema era até dança. Para aquela pessoa, para aquelas pessoas que estão envolvidas no vídeo,
por que que existiu aquilo, qual foi o ponto positivo. A gente sempre tem que colocar assim, o ponto positivo, o ponto negativo. Agora, Carmen, eu quero colocar a minha opinião, aí sim. Mas assim, eu quero que vocês falem a visão da pessoa que fez, né? No caso, o autor, quando ele quis pintar, né? O pintor, a pessoa que está envolvida ali, não eu. Então você vai falar, toda vez que a gente pede para dar, qual é a sua visão? O que, que você quer falar? Quando é a sua opinião, é o que você acha realmente. Agora, quando está perguntando qual é a sua visão, a gente geralmente fala, evita colocar o nosso eu, tá? E assim, a gente num debate, a gente trabalha muito assim, é muito bom. A gente começar a trabalhar isso, vocês já estão maiores, né? E tem que ter, a gente tem que começar a falar a nossa visão a respeito de algo, tá? Então vamos lá, eu vou soltar o vídeo aqui, caso alguém entre, aí de repente, acho que o coordenador está aí, ele ajuda a gente a colocar o pessoal para dentro. Vamos lá. Aqui ela é o vídeo que ela vai falar sobre essa obra. O nome dela é Patrícia Camargo. No Top 100 Arte de hoje, um pintor que teve um papel ativo na Revolução Francesa e que em 1793 criou uma obra-prima que serviu de verdadeira ferramenta de marketing à Revolução. O pintor, Jacques-Louis David. A obra, A Morte de Marat. Marat era muito amigo do nosso pintor, que é mais conhecido só como David. E ele escrevia num jornal, L'Ami de Peuple. Nesse jornal, ele... Olha só, gente, preste atenção nesse detalhe que ela falou agora. O Marat, ou Marat, né, era amigo do Luiz David, que é o pintor. Eram amigos. Então, qual é o envolvimento aí para poder fazer essa obra? Então, esses detalhes vocês têm que ir pegando, tá? Só parei agora, mas agora eu vou soltar direto. Peraí, vou voltar aqui. Que serviu de verdadeira ferramenta de marketing à Revolução. O pintor, Jacques-Louis David. A obra, A Morte de Marat. Marat era muito amigo do nosso pintor, que é mais conhecido só como David. E ele escrevia num jornal, L'Ami de Peuple. Nesse jornal, ele acusava de traição a várias pessoas que, na sua opinião, iam contra a Revolução. No calor da batalha, muitas pessoas eram acusadas sem provas. Isso não teria problema nenhum se a maioria não acabasse na guilhotina. Então você pode imaginar a quantidade de inimigos que o Marat foi semeando nessa época. Agora, um deles foi fatal para o Marat, que foi a Charlotte Corday. A Charlotte Corday, ela era do partido político oposto ao Marat e ela estava farta da tirania dele, farta. E ela acreditava que se ele desaparecesse, as mortes cessariam. Então, no dia 13 de julho de 1793, ela consegue uma reunião com o Marat e ela diz que vai entregar a ele uma lista com o nome dos traidores da Revolução. Ela sobe na sua casa e o esfaqueia até a morte. Ela é presa e guilhotinada 4 dias depois. O Davi, ele vê essa cena do crime e encontra o amigo na banheira porque ele tinha psoríase. Então, continuamente, ele tinha que se dar banhos medicinais. E resolve, até também porque eles pediram para ele, criar um quadro, plasmar essa cena num quadro. Uma análise formal dessa tela, a gente vê aqui o quê? Olha esse vazio. Olha esse contraste de luz e sombra. Isso daí é uma influência direta de um pintor que ele conheceu durante sua estadia em Roma. E a gente já viu aqui no Top 100. Lembra quem é? Isso
Isso mesmo, Caravaggio. Mas se em Caravaggio o vazio ele grita, se em Caravaggio Desculpa parar de novo, só para dar uma lembrada. Caravaggio, nós estudamos na arte barroca, o contraste de sombra e luz, né? Vocês lembram que nós trabalhamos muito Caravaggio, tivemos uma aula só sobre ele, um vídeo só sobre ele. Ela está fazendo a comparação do fundo aí onde está a banheira. esse vazio está contraposto a um monte de personagem, lembra? Aqui não. O vazio é serenidade, está contraposto a uma economia de recursos. Porque o Davi, ele vai ser o maior expoente de um movimento conhecido como neoclassicismo, que pregava a retomada dos ideais greco-romanos, de uma idealização. Não queriam mais saber de teatralidade, daquele drama barroco. Não queriam sequer que a gente pudesse ver a pincelada, a direção da pincelada, que pincel que o pintor tinha utilizado na tela. Essa cena está totalmente idealizada. Pensa, é uma cena de crime, violento. A gente não vê quase sangue, tem que se aproximar da tela. Tem um cortezinho numa raia, tá tudo limpinho, bonitinho. A gente vê o objeto do crime, mas está contraposto ao quê? A pena. Como se o Mahat não matasse ninguém, né? De forma indireta, mas matava. E ele tinha 49 anos e era um crica. Também não parece isso, né? E ele tá pintado como uma pessoa simples, para gerar uma empatia com o público. E isso tem um porquê. Porque eles queriam, na verdade, criar um mártir. Porque para todas as revoluções, para todos os sistemas, é importante ter um mártir. E se a revolução queria um Estado laico, ela sabia que a Igreja Católica tinha criado mártires como ninguém mais. Então, o Davi vai se inspirar em quadros de temas religiosos, em esculturas como a Pietà de Michelangelo, para colocar essa posição do Mahat, na deposição da cruz do Rubens, ou ainda no Santo Enterro do Tiziano, tá vendo? Essa posição do Mahat. Porque isso também ajuda a criar esse mártir. Além disso, ele coloca na mão do Mahat uma carta como um escrito do Mahat, que teria sido seu último escrito, em que ele estaria designando uma quantia mensal à sua assassina, que era uma mulher viúva, com filhos. Então, ajuda ainda a criar mais, né? A envolver essa pessoa numa aura que seja importante para essa revolução que eles estavam ainda consolidando. E a escrivaninha, ele usa como esse caixote, né, que ele usava como escrivaninha, a modo de lápide funerária. A gente vê de Davi a Mahat e vê ano 2. Por que você acha que está aí ano 2 se nós estamos em 1793? O que acontece é que com a instituição da República, em 1792, eles criam um novo calendário. E o ano 1 é o ano da República, 1792. Portanto, 1793 é o ano 2. E até hoje, quando você está diante desse quadro, ele consegue gerar... essa figura do Mahat gera uma empatia. Por isso também é uma obra-prima. E para você ter essa relação direta com ela, você tem que ir no Museu Real de Belas Artes, em Bruxelas, na Bélgica. Agora, se você quiser ver os quadros gigantescos que o Davi criou para uma outra figura, para o Napoleão, porque ele foi o pintor oficial de Napoleão, você tem que ir no Museu do Louvre. E para se divertir a beça no Museu do Louvre, compra aqui o meu guia, o essencial do Louvre. No próximo vídeo, nós vamos ver um... Bom, gente, aí vocês puderam ter uma noção de o que está por trás da obra, né? É claro que ali é um resumão, né, que ela fez a respeito do que está por trás da obra, mas agora vai ficar muito mais claro quando a gente olhar a obra, né, e lembrar, e agora eu vou mostrar de novo lá a segunda cena, que o ideal, né? Ela não mostrou ali no vídeo dela, mas fica mais claro para a gente entender essa cena aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Fica mais claro para a gente entender essa cena aqui, né? A mulher, ela, vamos supor que ela que tivesse arrumado a cena, né? Mas não foi, foi o pintor, né? Claro que quando ele chegou, né, deve ter encontrado tudo bagunçado, né? Mas aí alguém fez essa pintura aqui, aqui não sei quem é o nome do pintor que fez essa obra aqui, depois eu vou descobrir.
já fez como que seria a situação verdadeira, pelo menos o mais próximo possível, né, da cena verdadeira, apesar de, mesmo assim, eu achar assim, muito estranho, né, uma mulher ter a força ali para matar um homem Professor, sem ele lutar. Vamos lá, pode começar. professor, aqui. Não dá pra. Não sei qual é a pintura verdadeira, porque aquela lá que é a primeira que você mostrou, não foi Uhum. Não foi lá o Davi que A morte pintou? de Mará, essa é a que a gente está trabalhando, a morte de Marat. Então, não foi aquele pintor lá que ele viu e pintou? Isso, é, Mas como é que podem saber que a outra é verdadeira? que a outra é verdadeira, como assim? Não, porque estão dizendo que a senhora disse que a outra, dizem que a outra que é o mais próximo do que aconteceu. Deveria ser, né? É porque geralmente, como a obra tem, todo mundo sabia quem era o Marat, né? Como pessoa, que ele mandava matar, né, as pessoas, né? Era um assassino, né? E ali ele tá retratado como um homem bonzinho, tá? Então, assim, quem conheceu ele, né, e parente das vítimas, né, acha que aquele quadro não condiz com a pessoa dele, entendeu? Então, o ideal seria aquele outro, né? Só uma comparação mesmo. O nosso foco aqui é ele na banheira mesmo, Hum. entendeu? Aí agora eu quero que vocês falem aí a visão de vocês, né? Não a opinião de vocês. Que o artista estava pensando quando ele pintou? É, se vocês imaginem a visão da mulher, a visão das pessoas que veem esse quadro, se elas vão imaginar isso tudo que está por trás. Aí vocês vão falando. Quem quiser escrever, pode escrever. Quem está com problema aí no. Quem está com problema no microfone. Mas é bom vocês falarem, né? Para dar uma esquentada aí. Saibam que está valendo ponto, né, gente? Tentem falar alguma coisa. Nós que já vimos vários filmes, né? A maioria dos filmes que a gente vê, né? Comuns, né? Não um filme infantil. Tem sempre um assassinato. Eu gosto muito de ver filme de suspense, né? Alguns, né? Depende do suspense. Eu gosto de ver filme de comédia. Às vezes no filme de comédia tem um assassinato. Eu gosto de ver filme de romance. Às vezes tem um assassinato, né? E algum filme de super-herói. Eu gosto de ver também filme de super-herói. E às vezes acontece. E ali na cena, né, até descobrir quem foi que fez, às vezes é explícito, né, na cena, mas às vezes a pessoa que está na cena, a pessoa assassinada, às vezes é inocente, né, estava ali no lugar errado, na hora errada. Né, isso. E esse caso aí, como é que a gente pode falar? Professor, a faca foi deixada lá, né? A faca que a mulher usou. Foi deixada lá Isso, no chão. isso. Poxa. Mano, é muita burrice da mulher, não? Porque o corte estava lá, né? Aí a pessoa imagina logo qual foi a arma que foi feita, né? Porque na época já existia arma de fogo e o ferimento é diferente, né? Assim, o interessante é quando a gente vê a obra, né? E você já tem mais ou menos uma ideia, né? Deixa eu mostrar ela aqui de novo, que às vezes a gente olhando para a obra fica mais fácil da gente falar, né? Do que sem a gente olhar a obra, né? Deixa eu mostrar aqui.
os detalhes ficam mais fáceis, né? Aí vocês vão olhando e vão falando, tá? Quem anotou, eu durante a apresentação dela, fui anotando um monte de coisas. Assim, frases soltas, né, que ela foi falando, eu anotei. Se vocês quiserem ver de novo o vídeo, eu passo novamente para a gente poder, vocês terem mais ou menos uma ideia de novo, né, para responder. Mas, assim, algumas coisas que eu anotei que, de repente, pode ajudar na fala de vocês. Ele era jornalista, né? Ele era escritor, né? Não digo nem jornalista, né? Escrevia para um jornal, e as opiniões que ele escrevia eram falsas, e isso deixava muita gente chateado, e quem era contra ou reclamasse ou fizesse alguma coisa era assassinado. Ele assassinava muita gente. Esse que está aí na banheira. Aí ele está como vítima, mas ele que era o matador. E a Charlotte, também vítima dele, sabendo que ele era um tirano, né? Como eu acho, isso aqui tudo que eu anotei, tá? E as pessoas que eram contra a revolução, e ela também foi prejudicada por ele, ela resolveu ter uma atitude drástica, né, de matá-lo. Ela que foi a assassina dele. Pegou ele num momento frágil na banheira. Ele tinha uma doença. Todo mundo já sabia, já ouviu falar dessa doença, psoríase? Eu nunca ouvi falar, professor. Nunca ouviu falar? Nem eu. Psoríase é uma doença em que a pessoa transpira muito, muito, muito mesmo, né? E transpira fora do normal, né? Além do normal. Então, tem gente que no foco da doença, deixa eu tirar aqui para vocês poderem me ver melhor. Às vezes o foco da doença fica nas mãos. Eu conheço pessoas que às vezes não querem nem cumprimentar a gente com a mão, né, dar um aperto de mão, um cumprimento, porque a mão transpira demais, chega a pingar. Eu tinha uma colega de colégio que chegava a pingar. Tinha dia que ela estava muito agitada, o suor só nas mãos dela chegava a pingar. Tem gente que é aqui na hipófise, aqui no pescoço, né? E tem gente que é no rosto, independente se está na menopausa ou não, tá, gente? É desde pequeno mesmo. E tem gente que é na sola dos pés, tá? E no caso dele, parecia que era no corpo todo. Então, nós sabemos que quando a gente soa, saem as toxinas do corpo. Vocês já aprenderam isso em ciências, né? Então, essas toxinas não vêm com um cheiro agradável. Por isso, ele constantemente estava tomando banho, né? Porque tinha essas crises, né, dessa doença. E foi nesse momento frágil que ela pegou ele no flagra, né? Tinha 49 anos, né? Ali parecia até, na minha opinião, né, parecia até um pouquinho mais. E ela deu uma virada aí na hora de escrever. Por isso que eu falei para vocês, se a pessoa vai assassinar, não vai deixar provas, né? Não vai deixar a arma, que é o caso do João Pedro falou, ela é burra, ela deixou a arma ali, né? E deixou também uma prova, um papel ali na mão, né? Então, beneficiando ela, né? Então, qualquer policial, investigador, ia descobrir quem era a assassina, né? Porque ela deve ter escrito com a mão dela, né? Com a letra dela, enfim.
Vamos lá, gente. Quero saber a opinião de vocês a respeito dessa obra. Tem as digitais na faca, mas o que acontece? Ele, naquela época, as pessoas nem, acho que nem trabalhavam com esse negócio, né, de digital, de investigar quem era quem, né? Enfim. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Mas naquela época nem tinha isso. Bom, gente, como ninguém participou, Carmen, só mesmo pode João falar? Portela. Pode, meu amor? Só João É, Portela. eu acho que, tipo, essa pintura ela pode ter vários tipos de interpretação. Hum, Se você olhar rápido, você pensa que ele é a vítima da forma que ela foi feita. Mas se uhum, você prestar atenção nos detalhes, você pode pensar também que foi um assassinato em vez de um suicídio, uhum, pelas provas que a mulher deixou, porque da forma que foi feita, o pintor queria inocentar ele, mas como ele tinha vários inimigos, porque ele de forma indireta matava pessoas inocentes, muitas pessoas queriam matar ele também. Então, esse é o mais provável que tenha acontecido. uhum. Isso aí. Tá bom? Achei ótimo, achei ótimo o seu resumo, né? Alguém mais quer falar? Bom, agora eu vou passar um vídeo sobre a arte neoclássica no Brasil. E a arte neoclássica no Brasil tem um destaque, que é o Debré. Você já deve ter ouvido falar nesse nome. Quem nunca ouviu falar, precisa ouvir falar. Assim, vocês já devem ter ouvido falar, somente que não lembram, né? Porque desde que vocês são do Fundamental 1, nos livros de história tem sempre uma obra dele, porque ele veio com a família real para o Brasil e ele registrou tudo, ele e outros pintores, né, que vieram da França, vieram para poder fazer isso, né, para poder implantar a arte no Brasil. E ele se destacou porque ele fez mais de 2.000 imagens, né, de tudo que ele via, como se ele tivesse uma máquina fotográfica na mão, mas era um pincel, um lápis para poder pintar, desenhar. E ele tem volumes e volumes de livros, né, que ele registrou aqui no Brasil as informações que ele viu naquela época, né? Então, não só ele, como cada pintor olhava para um ângulo diferente, né? E aí a gente tem um mapeamento de como o Brasil era na época da vinda, né? Da posse, da vinda real, da família real aqui no Brasil, tá? Então, vou mostrar agora esse vídeo, que eu achei um vídeo muito legal. É uma série de vídeos, mas eu peguei esse que dá uma resumida, né? Esse vídeo foi feito por alunos da faculdade lá em São Paulo, na PUC, que é uma das faculdades renomadas de São Paulo, e eles fizeram uma entrevista e ficou muito legal. Vamos lá. No início do século XIX, o Rio de Janeiro já impressionava pela natureza exuberante, mas do ponto de vista urbanístico e cultural, não estava preparado para ser a nova sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Por isso, a vinda da missão francesa era estratégica. A missão francesa foi importantíssima para uma ruptura com o trabalho e o desenvolvimento artístico no Brasil que tínhamos com os portugueses, com o barroco, e a implantação de um ensino oficial de arte e a criação, por extensão, da Academia Imperial de Belas Artes, que foi aberta assim oficialmente para o público em 1826. A comitiva de artistas e artesãos, chefiada por Joaquim Le Breton, chegou ao Rio de Janeiro em março de 1816. Primeiro desembarcaram o pintor de paisagens Nicolas Antoine Tonet, o pintor de história Jean-Baptiste Debré,
o arquiteto Auguste Grandjean de Montigny, o escultor Auguste Tonet e o gravador Charles Pradier. No ano seguinte, vieram os irmãos escultores Marques e Ferim Ferrez. Sua missão, modernizar e dar novos rumos às artes visuais locais. Mas no início, os franceses foram hostilizados. Com a vinda da corte é que começa a se pensar em sociabilidade, fora a igreja, né? Fora a ida para a igreja, outras formas, teatro, pintura, música. A Academia Imperial de Belas Artes só foi inaugurada em 1826, com a presença de Dom Pedro I. A partir daquele momento, o estilo neoclássico, sobretudo francês, se tornava hegemônico no país. O prédio funcionou até 1938 e depois foi demolido. A academia ela demora muito tempo para ser aberta, porque existe uma resistência não dos artistas brasileiros, mas dos artistas portugueses que vieram, que ficam enciumados, naturalmente, né? Ela acaba sendo aberta muito tempo depois, quando parte desse grupo já tinha ido até embora. O projeto do prédio da academia era do arquiteto Grandjean de Montigny. Se eu for pegar uma definição mais rigorosa de arquitetura neoclássica, tá, eu diria que ele é o único no Rio de Janeiro, tá, que trabalha com essa ideia dessa severidade da forma. E o Grandjean era digamos assim, um partidário dos ideais do iluminismo francês, tá? Então essa ideia de que é uma forma para ser destinada para uma coletividade, tá? Então não tem uma marca, assim, digamos, que a gente chama marca expressiva. Ao contrário, o posicionamento moral dele é que é a sua marca de distinção. Enquanto suas ideias para a escola não saíam do papel, Grandjean se dedicou a outros projetos. Um deles foi o de sua casa na Gávea, que hoje cedia o Museu Universitário da PUC-Rio. Grandjean também se interessou pelos problemas de saneamento da cidade e elaborou um grande plano de urbanização que nunca foi realizado. Grandjean é autor ainda do projeto da Bolsa de Comércio, onde hoje funciona a Casa França-Brasil. Um exemplo de uma arquitetura civil, institucional, porque é uma chamada Praça do Comércio, que de fato tem um caráter urbano, e essa casa aqui que revela um pouco a arquitetura doméstica dele, tá? Ele tem desenhos, né, tem projetos para a cidade, transformação radical para a cidade. Grandjean era rival de Nicolas Tonet, com quem disputou a direção da academia. Irmão adotivo de Nicolas, Auguste Tonet foi oficialmente o primeiro professor de escultura da Academia Imperial de Belas Artes, mas não teve a oportunidade de dar aulas, pois morreu 6 anos após chegar ao Brasil. No Museu Nacional de Belas Artes nós temos um conjunto expressivo dos desenhos do Grandjean de Montigny, né? São mais de 200 desenhos, tanto da parte europeia como do Brasil. Temos também o Nicolas Tonet, o Pradier, o Debré temos também na nossa coleção, os irmãos Marques e Ferim Ferrez. Então é um conjunto pequeno, mas importantíssimo internacionalmente e dentro da coleção do museu. Durante os 15 anos em que viveu no Brasil, Debré influenciou acadêmicos brasileiros e seus discípulos. Versátil, pintou retratos de nobres, cenas de solenidades, desenhou uniformes e trajes de gala. Mas, sem dúvida, sua maior contribuição foi o livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, publicado quando já tinha retornado à França. A obra retrata o cotidiano do novo reino, com a escravidão, a relação entre índios, brancos e negros e a vida da corte e das elites. Essa interação dos negros com a vida do cotidiano. Quer dizer, eram os negros que trabalhavam, que faziam com que a economia acontecesse. Não só eles eram responsáveis por todas as profissões, sapateiro, carpinteiro, tudo, como também venda. Os franceses trouxeram para o Brasil disciplinas como História da Arquitetura, Desenho com modelos vivos e Composição. Uma das heranças da Academia Imperial de Belas Artes é o Museu Nacional de Belas Artes, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Esse prédio onde hoje nós estamos, que abriga o Museu Nacional de Belas Artes, ele foi construído num momento de transição, né, que inicialmente a academia estava ali perto da Praça Tiradentes, né, na Travessa Belas Artes, por ali, perto do Senhor dos Passos, num projeto do Grandjean de Montigny, que o prédio foi abaixo. E Rodolfo Bernardelli, que foi o primeiro
diretor nesse prédio da escola, ele transfere a Escola Nacional de Belas Artes. E na fachada você ainda vê Escola Nacional de Belas Artes. E isso, nesse momento de transição, essa migração de um prédio para o outro, é na época do Pereira Passos, então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, na virada do século, final do século XIX, início do século XX. Em 1937, o Museu Nacional de Belas Artes é criado oficialmente. Com parte desse acervo, 90% do acervo, que era da academia e da escola, passaram para o Museu Nacional de Belas Artes. A missão francesa permitiu a profissionalização em grande escala de artistas brasileiros e contribuiu para estreitar os laços entre França e Brasil. A missão foi um momento muito importante. 19 artistas que chegam aqui para iniciar uma escola de belas artes. Em cada área da cultura, esses artistas fizeram contatos, trabalhos com amigos brasileiros. Isso permite um desenvolvimento de arte, da cultura e de vários tipos de expressão artística no Brasil. Bom, deixa eu ver se entrou alguém mais aí. Eu até esqueci de falar bom dia para Matheus. Bom dia, Matheus, tudo bem? Matheus? Matheus deve estar perdido, né? A gente está aqui falando sobre um assunto, você entrou depois. Aqui, gente, destaca, né, um outro artista brasileiro, quer dizer, não é que ele seja brasileiro, né, mas ele ficou aqui durante 15 anos, né, durante muito tempo, e ele, assim, abraçou, né, o estilo, né, brasileiro de ser, o jeito brasileiro de se trabalhar, né, e se apaixonou pelo Brasil, né, em termos de o que os brasileiros faziam e a beleza natural que existia. Se hoje em dia as pessoas já gostam, né, da beleza da natureza brasileira, imagine naquela época, né, que estava quase que intacta, né? E foi tudo retratado à mão, você imagine, né, gente? Ele vê uma planta, ficar ali perto daquela planta, desenhar aquela planta. Ele vê um índio, desenhar aquele índio. Tem outras imagens também, outros vídeos que eu vou passar para vocês, né, para a turma semana que vem. E tudo ele foi retratando de uma forma assim bonita, né? Eu acho que meu tempo acabou. Era 8h50, eu acho, não era? Acho que acabou meu tempo. Acabou mesmo. Gente, mas por que a pessoa dá aula de microfone assim, tem um fundo? Meu Tudo bem? Deus! Tudo bem, Francis? Tô me sentindo aqui péssima agora. Minha filha, eu vou contar a história para você vai ficar com pena, né? Meu irmão comprou na época daquela loucura do início da pandemia, que a gente não conseguia, não tinha câmera, meu irmão, as câmeras que eram R$10 no camelô, superfaturaram, né? Começaram a vender por R$100. Até eu achar uma câmera e achar um fone, até o fone de ouvido estava tudo, né, muito caro. Aí deram uma trégua, meu irmão conseguiu um fone no camelô, minha filha, mas cadê que funcionava? Veio novinho do camelô, mas sabe coisa de camelô, sabe como é que é? Não funciona, né? Aí, como aqui em casa todo mundo é músico, aí enfia esse microfone aí para ver se funciona. E funcionou, estou com ele até hoje, 8 meses aqui. Gente, é muito chique, tá apresentando realmente. Eu aqui. Não é? Né? Coitada, né? Também não posso, a mão tem que estar sempre segurando, não tem jeito. Como Beijo, aquele amor. negocinho do Silvio Santos. Não é? Aquele preso aqui, né?
Beijo, Carmen. Bom final de Beijo. semana. Tá, para você também. Tchau, tchau, turma. Até a semana. Deixa eu desligar aqui a gravação.